Nós vamos ler o livro de Mateus 6, a partir do versículo 22. Amém? Nós vamos falar sobre a candeia do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quero falar do olhar. Eu sempre fico observando o olhar de Cristo através das Escrituras. Claro, porque não tem como eu ver, não tive a oportunidade de estar lá, ele em carne. Mas através da leitura da Bíblia, eu consigo identificar o olhar de Cristo. Eu acredito que, pode sentar, se formos avaliar a forma como eu conheci a Cristo, foi lendo a palavra de Deus. Não foi através do que as pessoas transmitiam para mim. Foi através da leitura, eu comecei a me realizar, eu comecei a me sentir especial, tudo lendo, observando o comportamento de Cristo, como ele tratava as pessoas. Como Cristo me conquistou? Através do seu comportamento, através do seu amor. Não porque eu ouvi, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que venha e tenha trazer vida em abundância em nossas vidas. Não foi por causa disso, foi por causa que eu li isso. Um dia eu li um versículo também de João, que diz assim: e o verbo se fez carne. E o verbo significa palavra. Então, a palavra, ela se fez carne. Eu comecei a estudar mais ainda Cristo. Cada vez que eu leio o livro de Mateus, cada vez que eu leio o livro de Lucas, que eu começo a ver os feitos de Cristo, como ele tratava as pessoas, como ele tratava os excluídos, como ele tratava a misericórdia dele era tão grande com as pessoas, que eu me encantei por esse Cristo. E eu gostaria de, nessa noite, falar sobre como ele olhava para nós. Como ele olhava para as pessoas. E como ele olha hoje para nós. E esse versículo que fala assim, Mateus, ele fala assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos, se tua visão for boa, todo o teu corpo estará em luz. Se a tua visão, se a forma como você enxerga for boa, todo o teu corpo estará em luz. Se teu corpo estará em luz, representando que teu corpo terá paz. Mas essa visão que Mateus está descrevendo, ela tem um significado, não é esse olhar que nós estamos vendo. Essa visão, ela representa uma visão espiritual. Automaticamente está falando de dentro de nós. Se teu corpo tiver luz, se teu corpo forem bons, se teus olhos forem bons, se a tua visão for boa, dentro de você tiver essa visão, você terá luz, você terá saúde, né? Você terá paz. Então, que visão é essa que Mateus está falando? Ele só pode estar falando na verdade, Mateus está narrando algo que Jesus Cristo falou. É Jesus que está falando. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
E aí eu vou falar de um cego chamado Bartimeu. Ele era cego dos olhos, físico. Ele não conseguia ver este mundo, ele não conseguia ver tanta beleza que nós vemos da natureza, dos mares, né? O céu estrelado, o céu limpinho, azulzinho, ele não conseguia ver isso. Então ele tinha essa deficiência que era os olhos dele, não ver o exterior. Então ele ouve falar de um Jesus que curava. Ele ouve falar de alguém que fazia grandes milagres na vida das pessoas. Ele ouve falar que esse Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele ouve falar através de quê? Ele ouvia as escrituras. Ele tinha uma visão espiritual. Porque às vezes tem pessoas que, até hoje tem cegos que enxergam mais do que pessoas que têm as vistas. Esse cego Bartimeu, ele não via, mas ele tinha conhecimento bíblico de ouvir, né, a palavra, ele ouvia. Então ele tinha dentro dele um Cristo que ia vir, filho de Davi, que vinha da descendência de Davi, o filho de Deus, que vinha da descendência de Davi. Ele tinha certeza que ele ia salvar, ele ia curar, porque estava aqui nas escrituras atrás. Então ele tinha o quê? Uma visão espiritual que ele alcançou através da audição. Dentro dele havia uma outra visão, a mais importante, a visão espiritual. E aí, no livro de Marcos, nós vamos ler e entender que visão é essa que a gente precisa ter. Diz que Jesus estava andando. E sempre quando Jesus andava, tinha aquela multidão ao redor dele. O que essa multidão queria? Essa multidão via Jesus. Essa multidão enxergava Jesus. Sabia que ele via milagres, porque a maioria dessas pessoas viam os milagres. Né? Elas tiveram o privilégio de ver Jesus tocar numa pessoa e curar. Elas tiveram o privilégio de ver um paralítico descer, né? E ele curar e o paralítico sair com o seu leito nas costas andando. Essas pessoas viram isso. Tiveram o privilégio de ver, de ouvir alguém falar, olha, ele faz isso. Então tinha as multidões querendo o quê? Querendo milagres. Sabe, os moribundos, os desesperados, os aflitos, os enfermos, os paralíticos, tudo no encontro dele. Quem não conseguia ir, tinha amigos que levavam. Por quê? Porque viram os feitos, viram os milagres de Jesus. Então ia aquela multidão até ele. Todos eram curados? Nem todos. Mas eles iam até Jesus. E aí nessas passagens diz que foi em Jericó, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ele estava lá no cantinho dele, sempre pedindo esmolas. Né? E ouvindo, de repente ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Ele já conhecia o testemunho de Jesus. Imagina o que ele não idealizou, imagina o que ele não criou dentro dele. Né? Começou a clamar. Ele ao ouvir Jesus, ele já sabia de que se tratava. Então ele começa a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse filho de Davi representa muito. Representa que ele cria. Dentro dele, ele via Jesus. Ele se viu curado por Jesus. É isso que representa
representa o que nós vamos ler. Ele se viu curado. Isso é uma visão espiritual. Dentro dele tinha uma certeza. Eu vou enxergar. Olha como ele se via vendo. E aí ele vai até Jesus com essa certeza. Eu vou ser curado. E muitos repreendiam para que se calasse. Isso já está em alta voz falando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, ele tinha certeza. Ele tinha certeza que Jesus ia ouvir ele e ia curá-lo. E Jesus manda chamar ele. De tanto ouvir, não precisava do grito dele. Não precisava ele ter gritado. Porque Jesus, ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda o nosso coração. Eu acredito que distante, Jesus já sentiu. Através da visão espiritual, ele já sabia quem estava vindo na direção dele. Ele era alguém diferente. Alguém que tinha dentro de si uma fé tão grandiosa, uma visão tão grande, que estava vindo de encontro dele. E nesse momento era de intimidade. Então ele de longe. É como se nós aqui, com os olhos fechados, eu pudesse olhar, eu tivesse esse dom, essa maravilha, que para nós vermos a alma das pessoas, eu estou olhando nos olhos de vocês. Estou olhando nos olhos de cada um. Com a diferença do Tiaguinho que está dormindo, eu consigo ver, se eu ficar mais de 10 segundos olhando nos seus olhos, eu vou conseguir enxergar o que você está transmitindo para mim. E o seu olhar vai transmitir tantas coisas que, se eu estiver atenta, eu vou conseguir ler o que você quer passar para mim. Se eu olhar mais de 10 segundos para os seus olhos, você vai conseguir transmitir para mim tudo aquilo que está aí dentro. Você não consegue falar. Às vezes você não sabe se expressar. Mas se eu estiver no espiritual, se a minha visão estiver de acordo com a sua visão interior, você vai conseguir passar para mim. Era isso que Jesus fazia. Ele olhava a alma das pessoas. Ele olhava no íntimo das pessoas. Ele não olhava o externo das pessoas, ele olhava com a alma delas. Então ele sabia o que tinha dentro de cada um. E quando ele chama esse cego, ele largou de tudo, ele deixou tudo para trás, toda aquela angústia, todo aquele sentimento de esquecer, de que era largado, que era deixado, todas as dores, e foi até Jesus como assim, a única chance que ele tinha. E Jesus falando disse-lhes, Jesus pergunta, ele faz uma pergunta que ele já tinha certeza. Mas ele pergunta porque ele quer ouvir de nós. Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente declare. Então ele fala assim, que queres que eu te faça? Ele quer que você declare o que você quer, o seu desejo. Ele quer que você traga aqui para fora a visão que tinha dentro dele. O desejo que havia dentro dele. Ele diz assim, aí ele fala assim, mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. Ele tinha certeza já do que ele queria. Toda vez que eu leio essa passagem, eu quero sempre fazer uma pergunta. Você tem certeza? Você tem um objetivo? Você tem um foco? Você tem um sonho dentro de você? Você tem uma visão espiritual dentro de você? Se hoje aqui o Espírito Santo dentro de você te perguntasse o que você quer, você saberia responder a ele? O que você quer realmente? Olha como esse cego aqui, olha a maturidade desse cego. Olha a maturidade dele. Porque se hoje Jesus chegasse e dissesse assim, o que você quer que eu te faça? Esse cego poderia pedir tanta coisa.
mais importante para ele, na vida dele. Era ver. Havia um sonho. Ele queria ver. Não pediu bens. Não pediu tesouros. Não pediu coisas momentâneas que iriam passar. Ele pediu a visão. Era a coisa mais importante para ele, era a visão. Ele teve maturidade, esse cego. De saber fazer, de saber pedir a coisa certa para Deus. Para Deus. Eu quero ver. Eu quero a minha visão. Imagine dentro dele os sonhos. Ele ouviu falar do céu estrelado. Ele ouviu falar daquele azul maravilhoso. Ele ouviu falar das rosas. Ele ouviu falar de cores. Ele ouviu falar dos mares que eram lindos. Mas ele não conseguia ver. Ele tinha uma linguagem interna. Ele tinha uma vida, uma luz. Ele tinha no interior dele, porque ele criava. Ao redor deste homem, desse cego, tinha inúmeras pessoas vendo. Mas só ele conseguiu um milagre. Porque ele exercia a fé dentro dele. A visão dele era mais clara do que aqueles que estavam ali. Tudo provavelmente mendigando, provavelmente pedindo para Deus ter misericórdia das suas coisas externas, materiais. Mas esse cego, não. Esse cego dentro dele tinha algo mais completo, tinha fé. Ele estava exercendo a fé dele. E Jesus fala assim, ó, vai. Quando ele fala vai, ele diz, a tua fé te salvou. Através da tua fé. Não foi registrado mais ninguém aqui, porque só esse cego estava exercendo a sua fé. Inúmeras pessoas ali, uma pessoa conseguiu chamar a atenção de Jesus através da sua fé. Não era palpável o que ele estava falando, ele estava falando de algo espiritual, algo que ninguém consegue ver, algo que precisa ser exercitado por nós, precisa de esforço, é de dentro para fora, não é palpável. Esse cego, ele conseguiu ver Jesus dentro dele. E Jesus traz a ele luz. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. A luz curou esse cego. A luz trouxe uma nova vida para esse cego. E de imediato ele viu. E adivinha o que ele fez? Seguiu a Jesus. O olhar de Jesus, ele traz a vida para esse homem. O olhar de misericórdia, o olhar de dizer, eu posso fazer, eu posso mudar a sua vida, eu posso te trazer visão. Esse Jesus trouxe uma mudança na vida desse cego. Então, nós estamos falando de uma visão interior. Por que todos aqueles que estavam enxergando não alcançaram o milagre, somente esse cego? Porque ele enxergava Jesus espiritualmente, de dentro para fora. Uma outra que eu quero trazer é de um olhar libertador. O olhar de Jesus, ele liberta. O olhar de Jesus, sabe como eu identifico alguém? Porque eu ouço muitas pessoas falar de Jesus, mas elas não se comportam como Jesus. E eu converso com muitas pessoas que falam que eu sou cristã, ou eu sou de Jesus. Mas sabe como eu identifico uma pessoa religiosa de uma pessoa cristã? Através do olhar dela. O olhar dela me identifica que tipo de pessoa ela é. Através dos olhos dela. O religioso, a primeira coisa que ele faz quando ele encontra com você é olhar você
por fora. Ele olha, primeira coisa que ele olha é o que você está vestindo. Eu trabalho com o público. E às vezes eu estou conversando com uma pessoa, até mesmo numa igreja, na rua. Você fala que é cristã, dependendo da forma como você estiver vestida, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar as suas roupas. O religioso faz isso. Porque ele não está interessado na alma. Ele não está interessado em libertar você, em trazer liberdade para a sua vida. Por isso que Jesus fala, olha, conheça a verdade, ela vai te libertar. Que verdade é essa? É o evangelho real de Cristo. É a palavra de Deus que traz na sua vida liberdade. É o Espírito Santo. De que eu preciso ser libertado? Das prisões, das amarras que todos os dias vêm te aprisionar. Por que nós somos tão escravos da opinião alheia? Por que a gente é tão escravo do que os outros pensam de nós? Por que eu sou tão escravo a ponto de sair na rua e estar mais preocupado com o que vão pensar do como eu estou vestido? Isso são prisões. Porque eu estou tão preocupado com o que o meu amiguinho, a minha amiga vai pensar do que eu estou vestido hoje. Isso é prisão mental. As pessoas, elas estão mais preocupadas com o que os outros pensam dela do que com o que Jesus está pensando delas. Deixam de lado o Espírito Santo que nos rege, que nos direciona. Deixam ele de lado para ouvir o pensamento dos outros, para ouvir a opinião dos outros. Seguem padrões externos, seguem padrões de pessoas, e o Espírito Santo ali clamando: me ouve, me veja aqui dentro, eu estou aqui dentro. Certa feita, veio um monte, ele estava ensinando e veio duas castas religiosas, os escribas e fariseus, trazendo uma mulher apanhada em adultério. Eles trazem até Jesus para testar Jesus, porque eles não gostavam da forma como Jesus pregava, eles não gostavam da forma como Jesus libertava, porque aquilo tudo era contra tudo que eles faziam. Eles aprisionavam as pessoas com suas doutrinas, com sua religiosidade. Não eram doutrinas de Deus, eram doutrinas de homens, que não traziam liberdade, traziam aprisionamento. Então Jesus, ele veio para quebrar essa religiosidade, para quebrar essas doutrinas. Então ele sempre ia onde ele era recebido, onde ele era enxergado. E eles trazem uma mulher apanhada em adultério. Pela lei, tinham que estar ali presente homem e mulher que foi apanhado em adultério. Pela lei de Moisés. A lei de Deus dada a Moisés era clara. Os dois deveriam estar presentes. Aqui só tinha uma mulher pega em adultério. E puseram ele bem diante de Jesus. E esta mulher é colocada ali. E eles falam assim, ó, pela lei, a lei nos manda que tal seja apedrejado. O que tu dizes, Jesus? A lei diz que nós devemos apedrejá-la. Mas você, o que você diz? E Jesus, eles estavam tentando acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, ele em silêncio.
pensando. Nesse tempo que ele está ali, eles discutindo entre eles. E ele se endireita e fala assim. Sabe o que Jesus fala com essa frase? Ó? Aquele que entre vós, todos vocês, que estão apontando, que estão com pedras na mão, todos vocês que são enfermos, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. O olhar de Cristo era um olhar de amor, de perdão, de misericórdia. Aqueles homens, aquelas mulheres que provavelmente tinham no meio também, eles eram tão enfermos do pecado, tão enfermos, que tudo que eles enxergavam nas pessoas eram as mesmas doenças que tinham dentro dele. E Jesus sabia disso. Jesus, com uma palavra, fez eles terem um ato de consciência. Jesus, com uma palavra, fez eles enxergassem o interior totalmente sujo pelo pecado, um coração enfermo, pensamentos enfermos. Jesus fez eles enxergar a escuridão que tinha dentro deles. Não havia luz ali, só havia escuridão. E eles estavam enxergando a todos com a mesma escuridão. Porque é isso que a gente vê. Quando nós vimos os defeitos nos outros, nós estamos vendo a reflexão do que em nós precisa ser mudado. Quando eu vejo os defeitos no meu esposo, quando eu falo desses defeitos, eu estou diante de um espelho. Eu sei disso. Eu vejo nele coisas e falo coisas que em mim precisam ser mudadas. E vice-versa. As mesmas enfermidades que eu estou vendo precisam ser mudadas também em mim, porque está dentro de mim. Olhar. Quando eu só vejo defeitos nas pessoas, quando eu só vejo problemas nas pessoas, quando eu só vejo enfermidade na vida das pessoas, é porque dentro de mim está enfermo. Precisa ser mudado, precisa ser restaurado. Eu preciso olhar com os olhos de Cristo. E o que os olhos de Cristo? Ele está vendo, né? Dormindo, mas está vendo. O que é olhar de Cristo? É um olhar de amor. É um amor que faz soltar as pedras. É um amor que traz, sabe, misericordioso. Um amor de libertação, um olhar de libertação. Ele fala assim, se você não tiver enfermidade, se você não tiver nenhum pecado, aí sim você pode jogar essa pedra nessa mulher. Se teus olhos forem bons, se tiver só luz dentro de você, aí sim você pode jogar essa pedra. Mas se não, quando Jesus fala isso, se não tiver nenhum pecado em você, aí sim você pode jogar essa pedra. Nenhuma pedra foi atirada. Foi tão forte essa palavra, que aqueles religiosos soltaram suas pedras e foram refletindo para suas casas a sua enfermidade, o seu lado escuro, o seu sepulcro caiado. Dentro dele só tinha escuridão. Era uma capa. Era só religiosidade. Era só apontar de dedo. Quem aponta o dedo, quem tem uma vida de julgamento às pessoas, não é Deus isso. Isso é o diabo, é ele que pune, ele que aponta, não Deus. Deus é misericordioso, ele é o amor. Deus é Jesus. É só você ler e ver os feitos de Jesus, o que ele fazia pela humanidade, o que ele fez em se sacrificar por nós, que você vai perceber que você está bem distante dele. Com tanta vontade de dedos, com tanto julgamento. Não tem idade para julgar.
você encontra um amiguinho na sua escola que você vê o quanto ele precisa de um abraço, seus olhos estão muito focados no externo para enxergar uma alma aflita, para enxergar uma alma pedindo socorro. Eu preciso de ajuda. É isso que a gente precisa estar atento. É olhar nos olhos, seja de quem esteja do nosso lado, e ver a necessidade de cada um. Eu tinha pedido para pôr um olhar na tela, para a gente prestar mais atenção no nosso dia a dia. Para a gente olhar mais nos olhos das pessoas. Para a gente parar e fitar os olhos das pessoas, para enxergar as necessidades delas. Tem muitas pessoas sorrindo, mas por dentro estão destruídas. Tem pessoas muito bem externamente, eu tenho posses, eu tenho tudo, mas a sua alma está escura. A sua visão espiritual está cega. Por dentro dela está enfermo. E sabe por que não consegue ser grato? Porque só tem enfermidade dentro, então não vê um céu azul, não vê os mares, não vê as flores, não vê os pássaros cantando, porque a sua visão, a visão que edifica a alma, está totalmente contaminada pelo pecado, pela ingratidão, pelas enfermidades que têm tomado conta. Então, nada ao meu redor eu consigo sentir gratidão, não consigo sentir Deus perto de mim. Eu não consigo sentir o Espírito Santo, porque eu estou enfermo. Estou enfermo. Por isso que Jesus, maravilhoso, antes de começar o Sermão do Monte, ele fala assim, olha, se os teus olhos forem bons, tu terás luz, teu corpo será saudável. Automaticamente, você vai transmitir isso para as pessoas. A pessoa que você abraçar, se ela estiver enferma, você vai conseguir curar com um abraço, porque são as emoções delas que estão doentes. Você vai conseguir olhar dentro dela e falar palavras que vai trazer vida a elas. Olha a importância que é a visão espiritual. Você vai começar a transformar a vida das pessoas. Você vai conseguir tirar a vontade de se matar de um amiguinho seu na escola, ou até mesmo de você, que está sorrindo para mim, né? Que está ali com seus pais, mas dentro de si tem uma dor que não consegue explicar. Essa dor, esse vazio, é a ausência do Espírito Santo. É os olhos, o corpo está tenebroso. O corpo está doente. Tem dado mais importância à opinião alheia, às coisas externas, do que o que está dentro de nós. Isso traz enfermidade na nossa alma. Certa feita, Jesus está passando e ele vai em busca de água. Na verdade, Jesus ele já sabia que ele ia encontrar alguém necessitado de uma cura espiritual. Alguém necessitado de esperança. Porque ele sabia de tudo, ele sentia. E ele vai de encontro a uma fonte chamada Fonte de Jacó. E Jesus, cansado do caminho, ele se assenta ali junto da fonte. E vem uma mulher. Além dela ser mulher, ela era uma mulher samaritana. Uma mulher que era excluída da sociedade. Olha como Jesus, ele vem para quebrar paradigmas. Ele vem para quebrar doutrinas. Ele vem para quebrar religiosidade. E vem uma mulher que ninguém falava com essa mulher. Primeiro porque ela era samaritana, segundo porque ela era mulher.
E ela se assenta ali do lado. E Jesus fala com ela. E ele fala assim, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham saído a comprar comida. Aí a mulher se assusta com aquele diálogo, ela se assusta com aquela comunicação. Ela diz assim, como tendo tu judeu? O testemunho dos judeus é o quê? Eles não conversam com mulheres, eles não se relacionam, né? E sendo judeu, pior, não conversavam nem com samaritano, quanto mais sendo mulher. E ela se assusta com o comportamento de Cristo. E ele diz assim, mulher, crê que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Não, vamos voltar aqui, ó. Jesus respondeu a ela e disse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Essa água viva quer dizer cura interior, quer dizer curar a esperança, curar a tristeza, curar o abandono, curar a rejeição. É disso que ele está falando. Eu posso fazer coisas na tua vida que você não tem noção. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Olha que ela vê a dificuldade, ela continua aqui fora, ela continua externa. Ela continua na visão aqui de fora, que é limitada. Onde, pois, tem água viva? Ela quer, mas ela se interessou por água viva, né? Ela se interessou na conversa de Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Oh, mulher, se tu soubesse com quem fala contigo. Bebe ele próprio dele, e os seus filhos e o gado. Esse ela está falando de Jacó. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, voltará a passar dificuldades. Se você continuar falando das coisas externas, você jamais será saciado. Porque nunca vai estar bom. Vai estar sempre querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. Mas se tu beber da água que ele der, que eu te der, ele está falando da água espiritual, ele está falando da visão interior, ele está falando do Espírito Santo, ele está falando da palavra de vida eterna. Nunca mais tu terás sede, tu nunca mais andará angustiado, tu nunca mais andará sofrendo necessidades, tu nunca mais viverá sem esperança, tu nunca mais viverá sem paz. Porque a água que eu te der, essa fonte de água que salte para a vida eterna, eu te darei não somente paz, não somente abundância, não somente eu te darei a salvação, tu viverá para sempre. Tu não só terás essa vida, tu viverá para sempre. E a eternidade você só consegue ver através dos olhos espirituais, através da visão espiritual. Eu consigo ir para o céu? Eu consigo ir para o céu. Eu consigo imaginar, eu consigo ler aqui a palavra no livro do Apocalipse, como é o céu. Eu consigo louvar o hino de 26 da harpa, imaginar o céu. Então eu consigo ir no céu. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puros jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso. Olha que lindo que é. Eu consigo imaginar o céu, eu consigo imaginar a eternidade, eu consigo imaginar como eu vou ser recebida. Eu consigo ver o céu através dos meus olhos espirituais, através da luz que vem até mim. E o Cordeiro com sua
este dia resplandecerá. Pensa como será glorioso. Quando a gente para, quando a gente sai aqui do externo e começa a viver fontes de água viva dentro de nós, a gente consegue ter uma vida de paz, certeza, de confiança. É isso que o Senhor está falando para essa mulher. Tu terá uma vida eterna, mulher. Tu vai ser salva. E Ele está dando essa liberdade para todos. Não é só para uma turma aqui, não é só para uma comunidade aqui, é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que tiver fé no Senhor Jesus. Todo aquele que beber dessa água será salvo. Não tem acepção de pessoas. É aquele que crê no nome do Senhor Jesus Salvador. E tem mais uma coisa. Quando você crê em Jesus, você precisa declarar, precisa falar. Eu declaro que eu aceito Jesus como o único Salvador da minha vida. Eu tenho que declarar, pronunciar. Para quem? Para as pessoas. Que a partir de agora, quem vai me reger a minha vida é o Espírito Santo. Quando você vai casar, você declara para o seu marido que você vai ser fiel, que ele vai ser o homem da sua vida. Precisa declarar. Você precisa pronunciar diante de testemunhas isso. Para o Jesus também precisa ser falado. Ele quer ouvir que você está mudando a sua história, que você está decidindo com aquelas palavras uma mudança de vida. Por isso que a gente precisa declarar para Jesus que Ele será o único Salvador e suficiente na nossa vida. Porque Ele quer que você tome um posicionamento, que você declare, que você fale. Eu aceito essa fonte de água viva. Eu aceito uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você está declarando. A sua palavra, ela tem poder. E um homem e uma mulher que não tem palavra é feio diante dos homens. Imagine para o Espírito Santo, que você está ali, eu aceito. Imagine para Jesus, que você está falando ali, ó, eu aceito Ele como meu Salvador. Se é feio diante dos homens não ter palavra, imagine para Cristo, como não é. Você levantar a mão, dizer que Ele é seu Salvador, e logo em seguida, o seu comportamento não acompanha o comportamento daquele que você diz que é um cristão, que é um seguidor. Então, quando Cristo fala assim, tu terás vida eterna, tu nunca mais terás sede, é porque Ele está dando uma oportunidade para essa mulher, uma oportunidade de mudança e transformação. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós levantamos a mão e declaramos que Ele será o nosso único e suficiente Salvador, nós estamos falando que nós estamos abertos à mudança. Que o nosso caráter será mudado, que os nossos pensamentos serão mudados, que as nossas palavras serão mudadas, que nossas ações serão mudadas. E quando eu não cumpro com isso, eu estou negligenciando o Espírito Santo. Eu estou negligenciando Jesus. Então o meu corpo estará em trevas quando eu negligencio isso. Amém? Amém. E ele diz assim, ele tem um diálogo com essa mulher. Ela começa a dizer que eu não tenho marido, Senhor. E ele falou assim, sim, tu bem dizes isso. E ele fala assim, olha mulher, vai chegar um momento que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não vai ser. Vai chegar um momento em que você não vai ser nas sinagogas, não vai ser no monte que você vai adorar o Pai. Vai chegar um momento que você vai precisar dessa visão espiritual. Que ele diz assim, vós adoreis o que não sabeis. Vocês não têm noção do que vocês estão adorando. Nós adoramos o que
porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, dentro. E em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Jesus, quando estava na terra, ele curava quem adorava ele no espírito. Que enxergava ele com a visão espiritual. Então ele vinha de encontro ao sincero, ao honesto, ao interior. Todos aqueles que eles curaram eram pessoas que não tinham nada, que para nós, a sociedade, encaram como grandes coisas, mas dentro deles tinha um valor que só Cristo via. Por quê? Porque ele olhava a alma das pessoas. E ele está falando isso. Deus está à procura desses adoradores sinceros, que sente, que busca dentro de si a presença de Deus, em espírito e em verdade, e que não somente fala palavras vãs. Fala com a boca, mas se comporta com outra. Tem outras atitudes. Fala o que ama, mas julga. Esses adoradores não são adoradores. São adoradores só de falar, mas não sentem. Não é verdade. O Senhor está procurando isso. E ela diz assim: quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu estou aqui contigo, mulher. E nisto vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Olha só, os discípulos também olhavam. Primeiro eles olhavam o externo, como a maioria. O único ali que viu o interior era Cristo. Porque falas com elas, e ele deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: ela já foi transformada, o balde já foi deixado de lado, ela já tinha sido invadida pelas palavras de Cristo, o seu interior já estava cheio de água viva, de felicidade, nada estava ali faltando. O que as pessoas iam pensar não tinha mais a menor importância. Ela saiu falando para todo mundo. Ela saiu evangelizando o nome de Cristo para todo mundo. Olha, esse homem, esse ser mudou minha vida. Jesus mudou minha vida. Ela queria falar com todos. Ela evangelizou a cidade inteira. E tudo que ela falava, ela tinha poder. Por quê? Porque ela tinha sido transformada, ela tinha sido curada. Agora o que ela falava eram palavras de vida eterna. É diferente. O corpo dela estava iluminado. Os olhos dela agora eram um outro formato. Ela só conseguia ver a salvação dela. Ela só conseguia ver o céu. Essas 3 pessoas que eu pude falar, o olhar de Cristo identificou dentro delas o que poderia ser mudado, não a situação que elas estavam ali. Jesus viu como elas estavam lá na frente. A prostituta, o cego, a mulher excluída da sociedade. Jesus ajudou os excluídos da sociedade. Jesus separou 12 homens, sem valor nenhum para as pessoas, mas transformou eles em homens. O seu legado passou e eles mudaram o mundo. Jesus mudou o mundo. Essa palavra é uma palavra de reflexão. Quero dizer que o seu olhar pode transformar a vida de uma pessoa ou pode matá-la de vez. Quero falar para a gente refletir como é que nós estamos olhando as pessoas, como é que nós estamos trazendo, que tipo de Jesus nós estamos trazendo para as pessoas que ainda não conhecem Ele, ou até mesmo aquelas que acham que conhecem. Amém? Deus abençoe. Guarde essa palavra.